os pais vieram fugidos da guerra e o Brasil destinou as terras lá em Tupã, onde se formou a colônia Varpa. Aqui em Monte Verde começou quase todo com o pessoal lá de Varpa, o seu Werner, as tias, os tios. O seu Werner era tudo lá de Varpa, né? E então depois foram vindo mais para as cidades, o pai já veio para São Paulo, assim foi se espalhando os netos, né? Mas conforme a chegada deles, foi tudo lá em Tupã. Conhecer a história a gente já conhecia, porque como a minha família veio da Letônia também, não tem um leto no Brasil que não conheça, que não tenha conhecido o casal Werner e Emília. Eles eram muito conhecidos, a comunidade não é tão grande assim também, então é relativamente fácil a gente se conhecer, né? Agora, óbvio que Monte Verde era um sonho dele. Ele, quando criança, morou em Campos do Jordão, antes ainda da imigração maior dos letos no Brasil, enquanto ainda tinha algumas poucas famílias, principalmente aqui no estado de São Paulo, né? Então eles moraram em Campos do Jordão, gostaram muito de Campos do Jordão, mas na época Campos do Jordão era um lugar insalubre para se morar. Então eles, porque era um lugar de tratamento de tuberculosos, né? Então eles gostaram de lá, gostaram do clima, gostaram da paisagem, mas não gostaram de um lugar insalubre para morar, né? E eles tinham ouvido antigamente falar de uma região que se chamava Campos do Jaguari, né? Só que ninguém sabia dizer exatamente, explicar para ele exatamente onde ficavam os Campos do Jaguari. Quem encontrou isso e falou para ele foi um outro leto, aventureiro, viajante, explorador. Um dia ele encontrou com o vô Werner e falou: olha, Werner, eu descobri onde ficam os Campos do Jaguari. E foi aí, a partir disso, que eles vieram a primeira vez para Monte Verde, né? O vô Werner e o pai dele, finalzinho da década de 30, se eu não me engano, 39, alguma coisa assim, por volta disso. Eles vieram a primeira vez para Monte Verde, vieram até São Paulo, saindo de Inúbia, vieram para São Paulo de trem, daí vieram de trem até Vargem, porque tinha trem até lá, de Jardineira de Vargem para Joanópolis, e arrumaram um pé de bode em Joanópolis, um calhambequezinho, até chegar numa fazenda onde acabava a estrada. Ali eles alugaram cavalos, e daí, de cavalo, é que eles vieram os últimos, mais ou menos, aí 10 quilômetros, aí mais ou menos da região da Cachoeirinha, até Monte Verde, né? Então foi assim que eles chegaram em Monte Verde. Um dia, amigo dele que, agora ele é onde que eu descobri Campo do Jaguari. Ele que explicou lá, né? Aí que ele veio até Vargem. Naquele tempo tinha trem em São Paulo, até Vargem tinha trem. Alugou o cavalo no Extrema, depois de Rio Jaguari, ele acompanhou, subiu tudo. História, aquele bico de selado, ele subiu tudo. Que olhou lá embaixo, aqui mesmo. Aí Deus que mostrava onde que mais ou menos, mostrava, né? Então, aí que chegou, depois de 2 anos, 3 anos, ele veio aqui para comprar o terreno tudo aí. Eu sei que ele comprou toda a fazenda. Daí que foi formando Monte Verde, né? Daí a turma dele veio vindo de pouco, veio as tias dele, depois veio as irmãs dele. Eu sei que daí foi juntando. E daí foi aumentando Monte Verde. Fui algumas vezes a Camanducaia para fazermos as escrituras. Lá, ouvi gente dando risada de mim. Diziam que eu era um inglês louco, e quem compra terras lá, deve comprar até casca de ovo. Ele era um empreendedor. Como ele abriu o acesso para cá, né, não tinha acesso, ele que abriu. E aí começaram a chegar mais os europeus, né? Chegou um, chegou outro, chegava nele e falava, pô, vende um lote aí para mim. Veio um, veio dois, veio três, aí eu falei, opa, acho que
vou começar a lotear esse negócio aqui, que vai ser melhor que serraria. Ainda bem, né? Porque serraria sabe como é que é. Ele incentivava e vendia a preço relativamente baixo para que as pessoas viessem para cá e construíssem e criassem uma vila. Esse eu me lembro bem disso. Ele tinha comprado um terreno aqui em 38 por aí. Mandou construir um barraco aí o meu pai veio junto com ele, em 38, que eles vieram assim para ter um lugar onde ficar. Depois ele deixou esquecido e por muito tempo vinha às vezes de avião, pousava lá na Melhoramentos, no campo lá, mas ficou largado. Depois o pai dele, que era cunhado do meu pai, ele foi lá em casa, isso lá em Tupã não, Quatá. Lá tinha uma colônia e era um lugar muito quente. E a minha mãe sofria muito com cálculos renais. E o clima não era bom e tal. Aí o meu tio Ernesto, pai do seu Werner, foi lá em casa um dia e falou, o Werner tem umas terras lá em Minas, que não era Monte Verde nada naquele tempo ainda, era Campos do Jaguari. Mas meu pai já conhecia aqui. Então, ele falou, o clima lá é muito bom, por que a gente não pede para o Werner ceder um terreno lá, a gente vai para lá. Dito e feito, daí eles foram conversar com o seu Werner, que morava em Inúbia Paulista. Bom, eles já eram todo mundo conhecido, parentes, tudo. E o Werner falou, olha, eu estou vendendo aquilo lá para melhoramento, mas então vou dar preferência para vocês. Isso deve ter sido em mais ou menos 48, por aí, 47, 48. Aí em 49 nós viemos para cá. Ele já tinha uma casa de madeira lá onde é o Hotel Pinos, não sei agora como chama. Tinha uma casa de madeira, a gente ficou lá, veio mais uma família e minhas duas tias solteiras. E o pai do seu Werner, que era o seu Ernesto. Chegamos em agosto de 49 e logo depois o seu Werner veio ver como é que estava e aí ele ficou entusiasmado que ele não podia tocar aqui porque ele morava lá nos confins lá do estado de São Paulo, mas agora que a gente estava aqui, então ele tinha uma base. Então ele ficou entusiasmado, comprou a fazendinha lá do Antônio Arthur, do Zé Mota, praticamente é o que é Monte Verde agora. O meu pai também comprou terra do seu Werner, e aí também o pai loteou e o Monte Verde foi crescendo, né? Então, e para chegar em Monte Verde era uma aventura. No começo era um dia de viagem para chegar de São Paulo. A gente pegava o trem na Estação da Luz, ia até Campo Limpo Paulista, fazia baldeação, pegava o trem até Vargem pegávamos a Jardineira até Extrema, e Extrema pegávamos a Jardineira para Camanducaia, e o pessoal daqui ia buscar a gente lá em Camanducaia de caminhão. E saímos 7 da manhã, chegávamos lá para 6, 7 horas da noite. Como a Melhoramentos tinha a estrada até ali, que era para trazer as pessoas, os trabalhadores, que trabalhavam no campo,
e tinha estrada até o Itapuá. Do Itapuá para cá já foi preciso fazer, porque não tinha o caminho. A estrada foi aberta em 50 e... Começou em 58. Foi o ano que eu fui para o Exército em Pouso Alegre. E eu até vinha a pé de Camanducaia, quando tinha uma folga, vinha até aqui. Aí quando eu dei baixa, aí já a estradinha eu vinha pela estrada, aí o seu Werner estava comandando lá, que ele trabalhou na abertura da estrada. Aí ele me deu carona de jipe até Monte Verde. Aí já tinha melhorado barbaridade. Era uma estrada de terra que a gente vinha. Eu lembro quando a gente de vez em quando vinha com carro, era bem difícil. E a gente encalhava muito, muitas vezes empurramos muito carro aí. Ele começou a ampliar, aí trouxe para cá porque não tinha estrada, ele fez um pedaço de estrada para acabar de chegar até aqui, e aí começou a abrir sozinho no Monte Verde. Então, daí ele começou a trazer motorista, trouxe um motorista, dois motoristas na época, trabalha com caminhão, tratorista, e foi trazendo o pessoal para trabalhar. Ninguém queria vir para cá porque era muito deserto, né? Não tinha aquela estrada que vai aqui por cima, aqui que passa dentro do terreno da Rebeca, era para melhoramento. Então, depois que ele conseguiu fazer aquela estradinha por dentro ali. Não foi a prefeitura que fez, foi o governo que fez aquela. Mês de janeiro chovia bastante. Quando era chuva mesmo, né? Então, tinha uns top que a gente tinha que usar corrente dupla no caminhão. Então, o caminhoneiro, que era o nosso caso, a gente tinha que ter corrente dupla. Porque você tinha que acorrentar o caminhão, porque senão ele não subia. Eu dormi várias vezes na cabine do caminhão, na estrada. Por quê? Não tinha nem como mexer também, porque se você botar a máquina na estrada, ela viu um mingau. Qualquer um de nós sabemos disso, né? Então não podia mexer. O que ele podia fazer é botar um pedregulho. Aí era o Severo que fazia. Precisava do material firme no caminho, atrás do Severo. Encalhava um cara do turista, o tratorzinho do Severo. Quem ia lá? O Luizão, que era o que trabalhava o tratorzinho do Severo. Então, vai por onde for, Silvério. Naquele tempo não era asfalto, o turista ficava encalhado aí na estrada, ele mandava o pessoal dele, às vezes ele mesmo ia junto para socorrer o povo. Ele era uma pessoa muito dinâmica, né? Muito. Fazia aí tudo isso com amor. Tinha o maquinário dele, trator, essas coisas, punha para consertar rua, estrada, tudo, ele não fazia conta de gasto. Ele sempre estava pronto a realizar aquilo que era preciso. Achava interessante, era a jardineira que fazia o trajeto Camanducaia a Monte Verde. E o motorista chamava-se o Dito Carro. Esse Dito Carro era muito simpático, mas quando a gente pegava o ônibus de Camanducaia para cá, daqui para Camanducaia, era bezerro, era porco, galinha, cabrito, tudo dentro do ônibus. Uma jardineira que tinha aqui, que descia às 7 horas da manhã e voltava às 4 horas da tarde. E às vezes até era uma alegria para nós, porque às vezes saía 4 horas de Camanducaia e chegava às 8 horas da noite aqui, porque ficava atolado nos barros aí, sabe, da estrada. Então, a gente se divertia muito, às vezes, até com essa parte. Era o Benedito Carro. Primeiramente, o Benedito Carro foi mudando os outros motoristas, mas o primeiro que eu lembro foi dele. Da jardineira. Da jardineira. Na roda punha correntes, né? Então já derrapava menos, né? Mas chegamos muitas vezes a empurrar a jardineira, também encalhava. Mas era interessante que um ajudava o outro. Nunca deixávamos alguém parado na estrada. Subíamos um carro, subia outro, coisa. Aí todo mundo ia quase um atrás do outro. Então
assim, nunca ficamos parados mesmo na estrada, né? Sempre a gente arrumava um auxílio para sair, mas era muito divertido. Mudou muito depois do asfalto, vamos dizer. Antes do asfalto era difícil chegar aqui. Muitas vezes, quase tinha que voltar para São Paulo porque não tinha condições de acesso, tá? E então era muito mais difícil. Começou a vir pouquinho turista, bem pouquinho, entendeu? Daí não chegava aqui muito dinheiro. Daí o seu Verno tinha um tratorzinho, ia lá na parte da paciência, dava arrastar os carros, a noite inteira trabalhar, arrastar os carros, para chegar em Monte Verde. Era muito barro demais, chovia, aquela vez chovia, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, os 4 meses chovia, não é igual agora, que não chove quase. Chovia mesmo de fazer barro mesmo. Daí daí depois na chegada do Zé a turma tratava o Zé do ônibus aqui, daí nós descia o ônibus, mas tinha que vir trazer o ônibus nas costas quase daqui. Chegar aqui tudo amarelando de barro. Chegar aqui tudo amarelando de barro. E era tudo dando risada, tudo cantando e contente. No começo o seu Verno alugou as máquinas do governo e fez a estradinha. Aí já melhorou um pouco, né? Melhorou pra gente que não via nada, né? Então, mas quando chovia era difícil de atravessar. A pessoa ficava até ali, dormia no caminho para chegar aqui e tudo. Aqui, as estradas, tudo ele que arrumava, o que fazia, o que precisava, ele que fazia. Eu acho que ele não... agora os herdeiros que estão lucrando o restinho, mas ele mesmo assim, o que ele ganhava, ele gastava. O seu Verno, ele levantava cedo, tinha o jipinho 51. Branquinho, lembra até hoje. Eu andava no jipinho. Jipinho 51 mais lindo, jipinho. 51, então ele colocava um facãozão na cinta e saía. Romaceiro, lá para o outro lado, com a serra lá, com a turma. Ele não parava. Que jeitão dele não parava. O senhor era uma pessoa excelente, Dona Emília, a esposa dele, toda uma gente fina. Nós vai construir lá, dar café para nós tomar, com aquela coisa, aqueles pão de caseiro, né? Em relação à avó Emília, né? Ele sempre falou. Ele dizia o seguinte, que ele fez 40% de tudo e ela 60%. Ele falou, olha, por quê? Ele falou, porque se eu tivesse uma mulher comum do meu lado, ele falou, eu nunca faria Monte Verde. Ele falou, eu só pude fazer porque eu tinha uma mulher de fibra e que estava sempre junto comigo, independente de qualquer coisa, de qualquer situação. Ele falou, uma mulher que, imagina naquela época lá atrás, uma mulher que não fazia questão de cidade, de conforto, que pegava o jipe para ir fazer compra em Bragança, né? Mas lá para trás, no início de Monte Verde, não tinha, sei lá, um supermercado, não tinha nada. Então o que ela fazia? Das poucas pessoas que moravam aqui, ela pegava uma listinha de compras. No outro dia ela saía de manhã com o jipe de madrugada ainda no escuro, descendo aí por estradinha de terra, ia para Bragança, onde tinha um mercado, não era nem supermercado, era o mercado de Bragança, né? E ela trazia compras e à noite ela estava chegando de novo com o jipe. Pensa o seguinte, isso na década de 50 não era muito comum. Te chegava aqui, cuidava de vaca, tirava leite, fazia queijo, manteiga. Até hoje tem gente que fala, quando eu era criança, o meu pai vinha aqui, a gente não saía de Monte Verde sem levar queijo, manteiga, pão que a Dona Emília fazia. E tinha os pais, o pai da Dona Emília, né? Todo aniversário era uma festa que ele fazia aqui no Banco Bradesco. Então ali não tinha nada ali. Eles faziam uma vala, matava 2 boi, às vezes 3 boi, e ficava todo mundo ali pro espeto assando ali, era guaraná, era cerveja, era tudo ali. Todo ano fazia a festa. Comprei meu primeiro avião ainda quando morava em Inúbia Paulista. Tirei o brevet no Aeroclube de Rancharia São Paulo, em 1942. Meu primeiro avião voava a 80 km por hora.
Eram mais de 6 horas de voo de Núbia Paulista até São Paulo. Em Monte Verde, antes de conseguir construir a pista do aeroporto, pousei algumas vezes no pasto mesmo. A turma falava, e quando ele chegou no Monte Verde aqui, ele desceu aí no meio do mato aí de São Deida, que era na hora da minhoca, naquele campo lá, né, que não tinha o aeroporto aí da Campinho. Então que ele desceu lá. O avião, ele sempre dizia que avião foi uma paixão, porque ele gostava de voar, mas também uma necessidade, né? Porque ele sempre morou em áreas remotas, logo de início em Pariqueraçu, ali ele era criança, né? Óbvio que lá ele não teve avião, mas ele sempre morou em Pariqueraçu, que era remoto, Campos do Jordão na época era remoto. Quando ele se mudou lá para o interior de São Paulo, para Varpa, era uma colônia de imigrantes que estavam chegando da Letônia, absolutamente no meio do mato, né? Desbravando tudo. Aí eles se mudaram ainda um pouco mais para o interior, para Inúbia. Então, para manter a serraria ali e tudo, o avião era uma ferramenta de trabalho, porque ele vinha para São Paulo para comprar serra, para comprar fita para serra, para poder manter o negócio dele funcionando, né? E óbvio que ele se apaixonou pelo avião, né? E depois, quando eles se mudaram para Monte Verde, ele já era piloto. E as primeiras vezes que ele veio para Monte Verde, óbvio, não tinha pista. Isso aqui era meio de mato, né? Então ele pousava no pasto, né? Um pasto aí, um pouco aqui, um pouquinho antes do portal de Monte Verde hoje. Tinha uma região um pouquinho mais plana ali, um pasto onde algumas pessoas ainda mais antigas de Monte Verde se lembram disso, né? De vez em quando a gente escuta falar, não, eu era criança ainda e hoje já são idosos, né? E eu via o seu Werner descer com o aviãozinho ali, literalmente no pasto. Descia com o aviãozinho lá. Nós era criança, nós ia lá ver o avião. Nós chegar perto do avião, nós tinha medo do seu Werner ficar bravo com nós. Nós olhávamos de longe. E daí lá ele vinha de a pé até aqui no Monte Verde, né? Então ele desceu lá com o aviãozinho para frente do portal, amarrou ele numa pedra lá, tinha uma pedra lá, ele amarrou. E aí ele levou a gente num domingo fazer um piquenique, eu era pequenininho. Eu, meu irmão, minha irmã, e fez um piquenique lá, muito gostoso. Depois ele fez uma estradinha aqui, onde está o aeroporto, e ali começou a descer aqui, com o aviãozinho. Primeira vez que eu vi um avião na minha vida. Terminando o Morro da Minhoca, entre à esquerda. Vai em frente pelo Lombo do Espigão. Tinha um campo de pouso para o seu Werner Gilbert. O primeiro campo do pouso dele foi ali. Ele tinha um Piper, na ocasião, capota de lona. E o nosso sonho, que ia chegar em casa e contar para o pai ou para a mãe, eu vi o avião de perto. Sabe o que a gente fazia? No hangar, ficava meio paralelo ao chão, a porta, né? A gente fazia, virava um tatuzinho e fazia um buraco para enxergar, pelo menos a carne, um buraco para enxergar um pouquinho, pelo menos a asa do avião. Mas a gente conseguia. Era o sonho nosso. A pista aqui, ela apareceu, vamos dizer, surgiu antes de existir praticamente Monte Verde. Então, tinha uma vila muito pequena. Eu tenho ainda guardado comigo, posso passar para vocês uma fotografia disso aqui com pasto, antes de ser qualquer coisa pensado de aeroporto. Então, depois disso, o seu Werner viu a oportunidade, ajeitou aqui com a plana improvisada. Meu avô ajudava eles, seu Carlos Kempis. Eles muitas vezes não tinham plana, e eu lembro deles falarem que usavam uma espécie de uma tora de madeira que eles iam arrastando atrás do caminhão para poder alisar a terra, a pista, para poder aplanar a pista aqui. Ela originalmente não era nesse lugar. O seu Werner pousou lá num outro morro da Melhoramentos, que foi a primeira pista dele, lá na Minhoca, depois que ele abriu ela aqui. A pista, então, remonta aos inícios da cidade mesmo. Então, todo mundo que vinha para Monte Verde, era normal ver avião por aqui. Até porque quando Monte Verde começou a crescer um pouquinho, muitos pilotos do Aeroclube de São Paulo, de Bragança, vinham para cá, porque era um lugar legal para vir de avião. Então todo mundo vinha com
com seus aviõezinhos, e eu já cheguei a contar mais de 14 aviões parados aqui na beira da pista, cheio, lotado de avião. E era normal, todo mundo voava o tempo todo, então a cidade acostumou a ver avião. Havia muito contato entre o Sr. Werner e meu pai. Meu pai tinha uma pequena construtora, e então eles tinham uma relação comercial, né? E também a questão toda da descendência neta, né? Por várias vezes, né, a gente pegou um avião lá em Americana, fomos até... Ele mantinha muita fazenda Palma lá na região de Varpa, distrito de Tupã, né? E às vezes ele falava, não, leva alguns dos seus filhos pra eles passarem de avião e tudo mais, né? Ele, numa viagem, né, estava pilotando, né? E ele sempre falava das regiões ali, né? Do estado de São Paulo, toda aquela questão econômica, né? Então ele falava assim, olha, lá embaixo é tal cidade que é isso, tal. Ele era bem didático, assim, vamos dizer assim, em passar esse tipo de pensamento, né? Era um prazer para mim sempre poder acompanhar ele para cima e para baixo, já que ele estava perdendo a vista dele, né? Com o tempo ele acabou tendo um pouco de catarata. Eu mesmo levei ele algumas vezes para Campinas, para o médico, acompanhei ele, então assim que ele teve algumas dificuldades, mas isso já com seus 80 e tantos anos de idade. Até o dia que ele fez 86 anos de idade, aí ele pilotou na verdade, até depois do horário do pôr do sol, né? Ele pilotou, tinha lua, então a lua deixa a pista mais clarinha, acendeu os faróis, pousou já de noite, e ele falou, olha, a chave do avião está aqui, eu não piloto mais. Então foi aí que ele parou. Vimos que as crianças precisavam de escola. Fomos até o Rio de Janeiro, onde contratamos a professora Cidália para dar aulas em Monte Verde. Começou com as crianças da igreja e logo em seguida, eu mesmo tinha que ir de casa em casa, convencer os pais e as crianças que precisavam ir para a escola. Eu dizia para as crianças que, se algum dia quisessem dirigir um caminhão como o meu, teriam que ir para a escola, aprender a ler e escrever, ter carteira de motorista. Ele pensava de fazer uma coisa que era para agradar o povo aqui de Monte Verde. Ele não recuava, ele ia avante até realizar aquilo que precisava. Era muito bom. A gente estudava ali do lado da igreja, lá foi feita uma escolinha pro pessoal. Aí já tinha uns 6, 7 alunos. No meu tempo, o máximo de aluno tinha 10 na escola. Eles sempre deram muito valor para a escola, né? Tanto que a primeira professora, de novo, entra naquela coisa, precisava de tijolo, o que tem? Não tem, então vamos fazer uma olaria. Precisa de escola, né? Não tem, o que a gente vai fazer? Vamos montar uma escola. A primeira escola em Monte Verde começou a funcionar nas salinhas anexas ali da Igreja Batista. Não tinha professora. O que ele fez? Ele foi buscar no Rio de Janeiro, que é de onde era a fonte dele, ele foi buscar a professora Cidália. Trouxe ela para cá, que é a primeira professora que começou a escolinha aqui em Monte Verde. Para ter aluno para a escola, o que faz? Uma parte do pessoal que morava aqui não valorizava a escola. Escola para quê? Né? Meu pai e meu avô nunca foram para a escola. Para que eu preciso ir? O que ele fez? Ele pegou o caminhão, isso era uma história que ele gostava de contar também. Ele tinha um caminhão, né? Chevrolet vermelho bonito. Ele ia lá para as casinhas mais simples e via a criançada na rua, a criançada parava, porque era um acontecimento, um caminhão andando aqui em Monte Verde, era raro. Né? Hoje é comum, né? Mas na época era um negócio que chamava atenção. Aí a hora que ele via a criançada correndo, ele tinha aquele jeitinho dele de puxar a conversa com todo mundo, né? Ele chegava para a criançada, você viu aquele caminhão? Imagina um menino, né? Nossa, fantástico tal. Ele falou, pois é, você não quer dirigir um caminhão desse algum dia?
Ah, lógico, que menino que não queria dirigir um caminhão, né? Ele falou, olha, para você dirigir caminhão, você precisa estudar. E a gente está montando uma escola. Vamos lá para a escola para estudar. E daí ele conversava com os pais, explicava, tentava colocar na cabeça dos pais a necessidade das crianças irem para a escola. Então tem muita gente que hoje talvez mora aqui na vila, que talvez seja um desses meninos aí que ele levava para a escola com aquele sonho de um dia poder fazer alguma coisa maior, uma coisa diferente, que só andando a cavalo aqui não daria para fazer. Tinha que tirar o sapato para entrar, de tão linda que era a escola. Linda, maravilhosa a escola, que o seu Verne construiu. Não tinha nada a ver com prefeitura, com o Estado. O seu Verne construiu. Só que depois ele doou para o município. E ele nos pagava. Todos os professores recebiam dele. E lá um dia que a prefeitura tinha dinheiro, pagava ele. Não sei também se ele recebia tudo ou não, mas ele ajudava muitos professores. Fornecia casa quando tinha, né? Que ele também na época não tinha tantas casas. E as professoras ficavam aqui mais por ele, para ajudar eles. Porque eles faziam tudo por essa escola, tudo. E para as pessoas que trabalhavam com eles. Turismo, essa época não tinha hotel, não tinha nada. E eles acampavam indo para Pedra Redonda aqui, onde é um condomínio agora. Acampava lá na Baixada, lá, fazia frio, amanhecia que era gelo puro. E a turma acampava lá, né? E começou a aparecer um, aparecer outro e foi embora a Monte Verde. Vinha, só que ficava pouco, né? Não vivia cheio, assim. E esse final de semana vinha lá 4, 5, começou assim e depois foi aumentando. Sem o turismo, a gente não conseguiria estar onde está também, né? Que é aqui que deu sustento para a gente sobreviver, para criar os nossos filhos. Desde a época que a gente chegou, eu acho que hoje eu considero uma pessoa rica e feliz aqui no... O pessoal vinha mais acampar em Monte Verde, né? Eu lembro que eles acampavam ali no... O pessoal chamava Poção. Acho que é do Martorano, né, agora, aquela propriedade. E tinha muita gente que vinha acampar, as barracas. A gente ia lá quando era criança, ia lá para ver os turistas. Era tudo novidade pra gente, né? Eles iam tudo para a montanha, o pessoal, o turista que vinha ia para a montanha. E aí passava em casa. E aí a minha mãe fazia queijo e tirava leite, lá que nós tínhamos um gado na serra. Aí eles passavam a comprar leite, comprar queijo. O hotel era a Dona Marta, o primeiro hotel, chegou em Monte Verde. Lá onde está no centro, atrás da igreja. O primeiro foi a pensão da Dona Marta, o segundo foi o hotel da Dona Elza, que é subido ali, o terceiro foi o Elbrúdio e o quarto é o Cabeça de Boi. Daí depois vem o Áustria, já vem vindo os outros, que daí a gente perde a contagem. Olha, a única coisa que tinha, assim, nós ficamos lá era o antigo Hotel Pinos, na Rua Mantiqueira, né? Só tinha esse e a Dona Elza, as duas pousadinhas que tinha. Aí ficamos nesse Hotel Pinos, e aí tinha o posto de gasolina, e só. Tinha uma vendinha ali também na Rua Mantiqueira, mas era, nossa, coisa bem fraquinha assim. Só tinha isso. E as pessoas que vinham para cá no início eram mais pessoas mesmo ligadas à natureza, né? E eram poucas pessoas que tinham. Então as poucas que tinham, elas eram bem unidas. Era diferente, né? Não tinha esse turismo como tem hoje, de lojas. Não, era mais pessoal que vinha
pegar trilha, andar, mais natureza. Começou a ver o turismo, começou a trazer o dinheiro, né? E eu acho que foi muito bom para Monte Verde. Porque hoje todo mundo, graças a Deus, aqui você vê, parece que não tem desemprego, não tem... Mas é através do povo começar a vir e deu a força para todo mundo. E todo mundo querendo trabalhar, né? O Hotel Cabeça de Boi, o primeiro, que era pequenininho, foi nós que construímos. Eu trabalhei lá com o Júlio Estevam, já era carpinteiro. Com o Júlio, com a turma, que tinha a turminha que trabalhava com nós, né? Não foi construído como um hotel. Meu pai queria fazer um albergue para os colégios europeus, né, de São Paulo. Essa era a ideia. Aí ele acabou vendo que não dava muito certo e não teve retorno disso e acabou arrendando o hotel, e ele depois o vendeu para a família dos Arrais em 1970 ou 71, alguma coisa assim. Eu já estava de volta da Alemanha. Chalés tinha muito pouco. Tinha Dona Zenta, a Zilda Kemp, que tinha 2 chalézinhos, 3 assim, e daí foi aumentando. Aconteceu um caso até importante. Eu trabalhava no melhoramento junto com o administrador do Jens Olav Fick. Surgiu uma venda de um chalézinho aqui, eu procurei ele. Ô, gente, você não quer comprar aquele chalézinho? É uma boa pra você. Ele interessou, veio, comprou, pequenininho. Falei, agora você vai alugar para mim. Falei, não vou alugar, gente. Eu vim aqui, não vim para alugar chalé, eu nem entendo disso aí, como é que faz. Não, você vai alugar. E começou. E com aquilo foi gradativamente aumentando, muitos chalés por aí, ia levando para mim lá, eu fui cuidando. Chegou ao ponto de ter mais de 20. Então as coisas começou do meu tempo para cá, eu vejo essa evolução que tem hoje. O turismo no começo era bem difícil, né? Como difícil a condução, não tinha hotéis, não tinha tantos lugares, então era bem difícil. Olha, eu acho que a gente é muito privilegiado, entendeu? Eu conheço várias localidades, tá? Com vários destinos, né, turísticos, inclusive. Mas, assim, Monte Verde tem características muito próprias, muito... que diferenciam, né, de outros locais e que realmente geram essa paixão de pessoas turistas que vêm e aqui querem se instalar, né? Espero que deixem Monte Verde continuar crescendo e se tornar um destino cada vez melhor, mais estruturado, que muita gente possa vir aqui e ver esta maravilha toda que Deus criou. Além de ser visionário, pela própria história de fundar Monte Verde, ele sempre incentivou as outras pessoas também a serem visionárias, a abrir os horizontes, a pensar em um pouquinho mais longe, fazer um pouco mais, né? Então eu acho que essa é uma marca muito importante dele, que ele, vamos dizer, aquilo que ele tinha para ele tentava colocar para as outras pessoas enxergarem também. Eu tenho sinto muita falta dele, muita mesmo. Porque era uma pessoa que fez falta aqui na cidade com o falecimento que ele aconteceu, que acontece para todos nós, né?